Introdução. A espionagem sempre fez parte das disputas entre as grandes potências, mas seu alcance cresceu com o avanço tecnológico. Durante a Guerra Fria, como explicam Hobsbawm e Christopher Andrew, a busca por informações militares e políticas tornou-se uma arma estratégica, impulsionada por satélites, interceptações e os sistemas eletrônicos. No século XXI, segundo Timothy Naftali, essas práticas se transformaram no ambiente digital, onde a coleta de dados e o ciberespaço são usados para vigilância e disputa no poder. A ascensão da espionagem cibernética. Um alerta global. Em junho de 2024, o jornal Washington Post revelou que os serviços de inteligência dos Estados Unidos e da Europa denunciaram um aumento significativo nas operações de espionagem cibernética. Este cenário reacende o debate sobre a vulnerabilidade digital e a necessidade urgente de fortalecer as defesas cibernéticas em escala global. Ameaças gêmeas Rússia e China no foco. O relatório do The Washington Post destacou a Rússia e a China como os principais atores por trás dessas crescentes operações. As ações envolvem invasões sofisticadas a sistemas governamentais e críticos e o roubo de informações estratégicas sensíveis. A motivação por trás dessas atividades é multifacetada, incluindo a obtenção de segredos militares, dados econômicos valiosos e vantagens geopolíticas. Essas campanhas de espionagem não são apenas atos isolados, mas parte de uma estratégia de longo prazo para influenciar eventos globais e destabilizar adversários. Wargames, jogos de guerra. Um jovem por volta dos 18 anos chamado David Lightman era um gênio da computação. Ele adorava invadir sistemas por apenas diversas. Ele procurava por jogos antes mesmo de serem lançados. Mais uma vez, por acidente, ele invade um supercomputador militar secreto dos Estados Unidos chamado Warp, que controla estratégias de guerras nucleares. Sem perceber o perigo, David inicia o jogo, Guerra Termonuclear Global, achando que era um game. O computador interpreta tudo como um ataque real da União Soviética e começa a preparar respostas militares verdadeiras. O governo acredita que os soviéticos estão atacando enquanto David tenta explicar que tudo foi um jogo. Agora ele, sua amiga Jennifer e o criador do sistema precisam impedir que o Warp lance mísseis nucleares e inicie a Terceira Guerra Mundial. No final, David mostra ao computador que a guerra nuclear é um jogo impossível de vencer. O Warp inclui que a única jogada vencedora é não jogar, evitando uma catástrofe global. Conexão com o tema. O filme mostra que computadores e redes já eram vistos como novas fronteiras de vigilância e inteligência militar. Demonstra como a invasão de sistema poderia servir para obter informações sigilosas ou interferir em estratégicas de guerra, algo que hoje chamamos de ciberespionagem. Expõe o risco de confiar em dados sensíveis a máquinas capazes de tomar decisões sem supervisões humanas. Conexão com o contexto histórico. Guerra Fria. 1. Mostra a rivalidade entre os Estados Unidos e a URSS no auge da Guerra Fria. 2. Representa o medo constante de uma guerra nuclear. 3. Retrata a corrida tecnológica e militar entre as superpotências. 4. Mostra o risco de um ataque nuclear começar por engano ou falha no sistema. 5. Critica a ideia de substituir humanos por máquinas no controle de armas nucleares. 6. Demonstra o clima de tensão em que qualquer erro poderia iniciar um conflito global. Lições de Wargames para o presente. 1. Vulnerabilidade humana. Mesmo com sistemas avançados, o erro humano ou a curiosidade podem desencadear crise. A história de David reflete a persistente necessidade de salvaguardas humanos. 2. Perigo da desinformação. O filme mostra como a falta de clareza sobre o que é real ou simulado pode ter consequências catastróficas. Um tema ainda muito relevante na era da cibersegurança. O caso da rede russa no Brasil.
A reportagem da CNN Brasil revela que a Polícia Federal identificou uma rede de espionagem russa extremamente sofisticada, que atuava no Brasil e em outros países da América Latina por mais de uma década. Os agentes indicados pela PF como ilegais viviam sob identidades falsas completamente construídas, com documentos brasileiros, contas bancárias, presença digital, rotinas sociais e profissões inventadas. Continuação. Entre eles, o mais notório foi Shelley Cherkasov, que se apresentava como o brasileiro Victor Muller Ferreira. Ele se infiltrou em ambientes estratégicos, buscou acesso a instituições internacionais e mantinha comunicação e remuneração direta com agentes russos. A PF também encontrou indícios de apoio de diplomatas russos, mostrando que a operação tinha respaldo estatal. A notícia da CNN Brasil se relaciona diretamente com o tema espionagem e tecnologia, porque mostra como agentes russos utilizavam identidades falsas, documentos digitais e comunicações sigilosas para operar clandestinamente no Brasil e em outros países da América Latina. A investigação da PF revela que essa rede de espionagem dependia tanto de estratégias tradicionais como a criação de vidas de fachada, quanto de recurso tecnológico moderno como sistema de registros digitais. Continuação. Isso evidencia que, hoje, a espionagem não acontece apenas por infiltração física, mas também por meio da manipulação tecnológica e do uso da informação digital para sustentar identidades, coordenar ações e escapar da detecção. Essa combinação mostra claramente como a espionagem e tecnologia estão totalmente conectados no contexto. Para complementar o tema, é importante entender que a espionagem e tecnologia não ficaram só no passado ou nos grandes conflitos. Hoje elas fazem parte do nosso cotidiano, mesmo quando a gente não percebe. Um exemplo disso tudo é como empresas e governos utilizam dados. Tudo aquilo que a gente faz no celular, localização, pesquisas, conversas, gostos, até o tempo que ficamos lendo uma publicação, vira uma informação valiosa. Esses dados podem ser usados para criar perfis detalhados das pessoas, prever comportamentos e até influenciar decisões. Isso não é espionagem clássica, com agentes infiltrados, mas é uma forma moderna de vigilância. Outra questão importante são os algoritmos e a inteligência artificial. Eles são capazes de analisar milhões de informações em segundos, identificar rostos, reconhecer vozes e até rastrear alguém só pelas atividades online. Na espionagem, essas ferramentas permitem que países monitorem ameaças muito antes de acontecerem, mas ao mesmo tempo levantam preocupações sérias sobre privacidade. Até onde essa vigilância é aceitável? Além da espionagem governamental, existe a espionagem corporativa. Empresas de tecnologia competem de forma cada vez mais agressivas. Algumas tentam roubar códigos, projetos e ideias de outras. Às vezes isso acontece com ataques, hackers, outras vezes com funcionários pagos para vazar informações. Isso mostra que a espionagem hoje não é só política, ela também é econômica. Por fim, vale falar sobre o impacto ético de tudo isso. A tecnologia trouxe mais segurança, mas também trouxe mais novas formas de controle. A grande questão é, quem controla essa vigilância? Como garantir que a tecnologia seja usada de forma responsável, sem violar direitos? Entender a relação entre espionagem e tecnologia hoje é essencial, porque ela influencia governos, empresas e até a forma como nós, indivíduos comuns, somos vistos e monitorados. A espionagem se modernizou e agora faz parte do nosso dia a dia, mesmo quando a gente não percebe. É por isso é importante discutir limites, responsabilidades e transparências no uso dessas ferramentas. Outro ponto que vale destacar é como a espionagem digital mudou a noção de fronteiras. Antes, um país precisava se aproximar fisicamente do outro para conseguir informações. Hoje, um ataque pode ser feito de qualquer lugar do mundo, atravessando oceanos em segundos. Isso faz com que conflitos modernos não dependam mais só de armas ou soldados, mas sim de conhecimentos técnicos, especialistas em cibersegurança e sistemas capazes de defender redes inteiras. Além disso, a tecnologia tornou possível algo que antes era impossível: monitorar grupos inteiros ao mesmo tempo. Ferramentas de vigilância conseguem acompanhar tendências sociais, movimentos políticos e até prever possíveis crises. Isso mostra como a espionagem deixou de olhar apenas indivíduos e passou a observar sociedades inteiras.